sobre o assunto. Vamos começar com Sabrina Pereira e Matheus de Sá, que é o coordenador do Centro Pop. Matheus, seja bem-vindo ao Grande Jornal. Boa tarde. Boa tarde, Cícero. Boa tarde ao pessoal que nos ouve, os ouvintes da Rádio Sucesso. Que seja um bom programa. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Cícero, e a todos os ouvintes. É um prazer novamente estar aqui falando desse assunto tão importante. Também a terapia, botar os internos para escutarem rádio. Como? Escutarem rádio, colocar os internos para escutarem rádio. Eles têm a caixa de som deles, eles Tem, ouvem né? de tudo. Aí Então vou quebrar a sintonia, Eu vou 104.9. colocar depois, porque eles têm as caixas e também tem a televisão. Aliás, vou lhe dar um presente no Natal. Oi. Mas tem que ficar, você consegue deixar no centro, travar 104.9? Boa. É missão para eles. Oh, boa. Vou liberar. Como é que é essa convivência, Matheus, no dia a dia, justamente entra nesse clima, porque são pessoas que estão pensando de forma diferente, vivenciando situações que não são comumente palatáveis à sociedade em comum. E o que é que elas trazem, o que é que vocês aprendem também com eles nessa população de rua, de situação de rua? Eu brinco, eu tive esse mês lá em Salvador na conferência estadual e tinha pouca gente que trabalha com população de rua. A rede é muito pequena ainda na Bahia. E aí eu falo pro pessoal, tem gente que dentro da rede muitas vezes não conhece sobre a população. É um público ímpar, público singular, heterogêneo, diferente demais um do outro. E assim, eu brinco que todo mundo deveria passar uma vez pelo POP para entender como é que é a visão de baixo para cima. Porque só convivendo que a gente começa a entender algumas coisas. É um público que tem as nuances, tem suas particularidades, que é só daquele público, que às vezes você vai falar assim, por exemplo, a pessoa estava passando mal e não quis ir para o hospital, e você não pode obrigar a ir, você não pode forçar. Por exemplo, a gente vai passar por algumas questões de por que saiu de casa. Tem relatos que a gente já passou, que a pessoa tem casa em outro município, aluga para poder ir para a rua. Você só vai entender isso estando lá. Aí eu fiquei surpreso. Não, tem a renda, mas quer viver na rua de Teixeira. E na cidade grande, né? É isso, e aí a gente vai entender alguns pontos. Por exemplo, a pessoa prefere ficar na rua do que ir com a família que já vem buscar 4, 5 vezes no município. Mas é porque ali ele vê um senso de comunidade muitas vezes. A gente vê muita coisa, por exemplo, traição. A mulher me deixou, não quis ficar em casa, foi embora. Ou a família não aceita a orientação sexual. A gente vai aprender no dia a dia que as causas são mais difíceis, são mais particulares. Então, assim, é complicado. E tem um outro ponto, Cícero, para finalizar a fala, bem rápido, que a gente passa a compreender que na rua, até a brincadeira que eu faço, é mais fácil passar fome quem mora numa casa escondida do que quem está na rua. Porque a gente tem aquela falsa novelas, antigamente filmes, a pessoa embaixo da ponte, coitada, tal, não sei o quê. E quando você passa a ver o público de rua, você entende que é um público muito mais complexo e nem sempre só a questão econômica está ligada a isso. Até porque hoje o governo ele disponibiliza praticamente o Bolsa Família para toda a população de rua. A maioria. Então, assim, são particularidades que no dia a dia, na convivência, a gente vai aprender. E esse público, como é que você caracteriza, sabe? Então, eu achei muito importante você ter falado no início, pessoas. Porque já tira aquele estigma social, um morador de rua, né? Entender primeiro quem é esse morador de rua, né? A gente não nem utiliza mais esse termo. É pessoa em situação de rua. Porque eles têm várias nuances, como o Matheus falou. E assim, tem pessoas que estão ali por questão de imigração. Tem outros casos, por exemplo, que a pessoa não consegue ter acesso à sua casa. Eu atendi até semana passada um senhor que ele não conseguia entrar na sua casa devido a um problema familiar, de herança e tudo mais. Ele tem que ficar na rua para resolver essa questão. Então ele se enquadra nesse público, não é só aquele morador de rua ali, né? Então a gente aprende bastante. Quando a gente começa a entender o público, a gente consegue pensar melhor como desenvolver essas questões sociais, né? E aí, como é que vocês trabalham as oficinas dentro desse paradigma aí dessas pessoas que moram na rua? Deixa eu só falar um ponto. Pode ficar só à vontade. De pessoas e sabendo que esse ponto foi muito bacana, porque uma coisa que a gente tem que entender de pessoas em situação de rua é porque o SUAS, diferente do SUS, o SUS é para todo mundo. O SUS é para quem dele necessitar. É o termo que o pessoal usa. O Edinaldo conhece muito isso. E é interessante porque, por exemplo, amanhã você pode estar em situação de rua, Cícero. Você pode chegar, por exemplo, em Salvador, perder seu celular, perder sua documentação, não ter nenhum contato. Nesse momento, você está em situação de rua. Porque você vai precisar de uma passagem, você vai precisar de algum contato, onde é que você vai conseguir? Então, você pode ser equipamento que te abranja. É isso que as pessoas não entendem. Estar em situação de rua
Não necessariamente é que a pessoa, a gente pega a casa de gente que perdeu documentação e celular. Então aquela pessoa está em situação de rua, por isso que há essa confusão. A ideia que a gente tem é como se fosse um mendigo. Isso, então a é um pessoa pouco está complexo. desprovida de tudo e precisa morar na rua. Aí no campo das oficinas a gente tem um ponto que é tentar trabalhar a reinserção, que forma eu posso criar na pessoa de novo o estigma, a estiga de voltar para casa, de voltar a trabalhar. E ser útil. E ser útil, isso. Então, assim, a gente tem que sempre trabalhar na direção de querer voltar à escola, querer voltar ao mercado de trabalho, largar a dependência química, a roda de conversa tem que ser em torno disso também. Então, é trabalhar nessa direção. Uma dificuldade que a gente tem que as pessoas não entendem é que, de novo, a gente não pode obrigar, a gente não pode forçar. E quem quer participar da oficina? Aí tem a grande dificuldade. Que a gente também tem uma questão do interesse. Qual é o interesse do usuário do serviço? Às vezes só comer, às vezes só documentação. Então, a gente vai ter essa dificuldade das pessoas entenderem também de lá para cá. Não depende só da gente, depende da vontade do usuário. E como provocar, Sabrina, esse ser útil? Então, lembrando dessa primeira coisa, pessoa. A pessoa, ela tem várias circunstâncias na vida, né? Ao você lembrar de quem é a pessoa, a sua história, e mostrar essa possibilidade que ele ainda tem pela frente, que a vida dele não se resumiu ali, é um primeiro passo. Olha, então a minha vida tem uma história que é ser seguida, não é só isso que me aconteceu, não é só o vício, né, a dependência química. Quando a gente abre esse leque de vida para o usuário, né, a gente chama usuário porque ele usa o sistema, né, porque ele é usuário de droga prioritariamente. Então, quando a gente abre esse leque, essa visão de mundo para ele, ele consegue ver uma possibilidade de novamente voltar para a sociedade em questão de mercado de trabalho, para a família, para os estudos, esse senso de utilidade, né? O senso de utilidade, ele é mínimo ainda, mas um senso de agir no mundo como uma pessoa em todas as suas possibilidades, naquilo que ele realmente é. Matheus, vocês conseguem fazer uma harmonização de serviços entre outras secretarias, trabalhar em parceria? E que tipo de parceria vocês exercem? E quais as secretarias que mais lidam com o Centro Pop? Eu acho interessante porque esse é o ponto que eu estava pensando aqui, que é mais importante. Até o próprio usuário do serviço, ele vê a gente como essa rede de reinserção. Ontem aconteceu um caso no fim da tarde, de uma usuária que ela fez uso de algum tipo de substância química, ela chegou ao POP no final do expediente. A gente já tinha saído, ela tentou com uma forma, tipo assim, pedir socorro para poder ter acesso à rede de saúde, por exemplo. Então a gente vai ter essas parcerias, a gente vai atuar muito. Tem um consultório na rua que faz o serviço da população de rua no teor da saúde, de fazer essa inserção, e também atua dentro do Centro Pop. Então a gente vai ter acesso à rede de saúde, a gente vai ter acesso à rede de documentação, SAC, Justiça, Defensoria Pública, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Assistência Social hoje, Promoção Social e Cultura. Por exemplo, o CAD Único, para fazer essa promoção de essa superação de situação que é a situação de rua. A gente vai ter o direcionamento para os CRAS, que vai ligar essa rede socioassistencial e intersetorial. Então, a gente vai ter essas parcerias com a segurança, a parceria com a Secretaria de Promoção Social, a gente vai ter parceria com o SAC, com a Defensoria, com os órgãos de justiça, a gente vai ter parceria com a educação. Ano passado a gente teve mais êxito porque alguns quiseram voltar para a escola, então a gente vai ter parceria com todas as secretarias, com a cultura, com as oficinas. A gente teve oficina de teatro, a gente vai ter oficina com capoeira, quando a gente tem todo tal. Então a gente vai ter essas parcerias com as secretarias. É interessante por isso. Sabrina, e a família? Bom, a família, ela exerce um papel importante. A maioria dos usuários que estão em situação de rua, né, não, tirando aqueles que são migrantes, mas a maioria estão ali com os vínculos rompidos. Talvez, como o Matheus deu exemplo no início, né, por uma traição, ou por questões de orientação, né, de gênero, ou por questão da dependência química, que é em sua maior parte. Então, está rompido ali. E muitos, aqueles que estão na situação de rua, eles não são de Teixeira. Nosso público, assim, 80% é um público de fora. Aquelas pessoas que estão ali, né, Mercadão, Praça da Bíblia, lá na Pituba, eles são pessoas que são de outros lugares. Então, para fazer esse link, é difícil, porque eu não quero ter contato, eles estão fugindo, na verdade, da família, fugindo daquela realidade. E como já foi falado aqui, a gente precisa respeitar essa escolha dele. Mas, claro, agindo sempre para fortalecer esse vínculo, criar uma nova perspectiva de vida, né, mostrar uma outra realidade. Mas se a família, ela ainda tem forças para ir, não, eu quero assistir o Centro Pop, ou não somente de Teixeira, mas de todos os lugares do Brasil, é um ótimo recurso que a família pode ir buscar essa ajuda.
de encontrar esse familiar, de buscar uma conversa, de tentar uma reconexão com ele novamente. Tem um ponto interessante que Sabrina colocou, 2 casos diferentes que eram para ser similares. Um caso, uma mãe esteve junto com o filho, ele em situação de rua, a mãe ia lá praticamente todo dia, até ele conseguir entrar no Levanta-te. Ela fez isso porque ele não queria ir para casa. Em contrapartida, teve um outro que a gente liga para o município, tentou entrar em contato com a família, procurando em rádio, fizendo todo Uma mobilização da mobilização. região. Quando a gente foi descobrir a questão é que era envolvimento com algum tipo de crime na cidade e a família não podia nem saber dele, porque podia correr risco a família que vivia lá. Então são algumas situações que a gente tenta fazer essa religação, esse fortalecimento de vínculo, mas a gente às vezes trava no porquê. Então é uma tentativa, né? E não é uma coisa homogênea, né? A pessoa ali é justamente uma pessoa, com suas particularidades, com suas vivências, e cada um traz uma história diferente. Não tem como a gente enquadrar todo mundo. Ah, eles estão na rua porque não aceitaram. Existe, cada um possui uma realidade diferente e tem que ser um por um realmente, entender aquela história e agir da melhor forma possível. Interessante a gente dizer que não tem feriado, né? Nem final de semana para vocês. Igual assim, o Centro Pop ele funciona de 7 a 17 até de segunda a sexta, só que acontece algum caso no final de semana. Por exemplo, os machacalis em Teixeira, os povos machacalis. A gente tem que ir lá, igual no sábado invadiram a secretaria. Foi. Quando os índios saltaram a secretaria para dormir lá dentro. Aí a gente tem que ir lá para tentar conversar, ver a tribo. Então assim, acontecem coisas no domingo, ó, tá acontecendo, a gente tem que ver alguma situação. Então a gente tem que estar sempre de prontidão, porque pode acontecer um caso e precisar de dar informação. Um usuário toma uma facada na rua, tem documentação, ligam pra gente à noite. Então a gente está sempre ali, atento. E lembrando que o Centro Pop ele é um serviço de toda uma rede, né? Como a gente explicou antes. Então as outras redes essenciais, por exemplo, saúde, segurança, né? Elas continuam funcionando. Então, ao chegar de segunda-feira, vai ser acionada a assistência social, né, a promoção social, e a gente vai agir com os meios que são viáveis ali pra gente. Mas eles não ficam desamparados, né, porque é uma pessoa como qualquer outra. Ele é um cidadão, não tem diferença ali. É a questão que ele está em situação de rua. Ele tem uma questão a mais, que é a vulnerabilidade social, mas ele não deixa de ser assistido pelos outros órgãos competentes. Para a gente finalizar, eu queria 2 casos de reinserção social, que cada um conte uma experiência, para que as pessoas saibam que o trabalho bem feito, bem elaborado, harmonizado, dá resultado. Bom, os que mais me chamam a atenção assim são os casos quando a pessoa consegue superar, por exemplo, a dependência química, né? A gente tem até uma parceria com algumas instituições que realizam esse trabalho e recentemente veio um jovem, ele tem acho que 19 anos, se não me engano, e ele próprio buscou o Centro Pop, né? Ele estava em situação de rua pela dependência química e a família carente, né? Não podia, ele pesquisou por conta própria onde que eu poderia achar, ele ficou no Centro Pop. E assim, gente, quando alguém que é dependente químico, ele se decide a ter uma recuperação, é realmente um esforço, porque você está brigando contra um vício ali que é muito forte, principalmente se a pessoa for usuária de cocaína, de crack, né? E aquele jovem ali tão novo, ele se decidiu e ele esperou, porque não é assim de um dia para outro, a gente firmou uma parceria, né? Buscou fazer os exames, tem todas algumas etapas que precisam ser concluídas antes. Então hoje ele conseguiu, ele está numa instituição de recuperação, a gente firmou essa parceria de novo com a família dele, que estava um pouco, né? Esse vínculo que a gente estava falando quebrado, e ele está lá, firme e forte, decidido. E eu acredito muito que ao sair dali, ele já pensa, né, em questão de emprego, tudo isso. Esses casos assim que nos motivam. Esse foi bem marcante para mim, pela idade e pela força de vontade dele. Que ele estava ali, que ele conseguiu resistir, principalmente pela idade, né, isso é mais impossível. Mas ele resistiu e está lá fazendo esse tratamento agora. Esse esforço estimula a trabalhar ainda mais? É o que faz a gente ter esse estímulo, porque são de os 100 casos, a gente vai ter 2, 3 que a gente consegue superar de forma assim, sucinta, porque tem alguns casos que superam. Teve um caso de um que foi pro Levanta, que Sabrina teve até bem próximo do caso, que ela estava junto do pessoal que estava dando esse suporte. A pessoa ficou 8 meses e 3 semanas no Levanta, que são 9 meses. Saiu 10 dias antes. Aí no que ele saiu, estava bem. Ele saiu do Centro Pop mirrado, magro. Tava parrudo e tal. Aí saiu do Levanta. Quando saiu do Levanta,
tudo bem, casa alugada, estava com todo o projeto de vida já para poder prosseguir, e aí cai no uso do crack, por exemplo, uma substância que deixa a dependência quase que total a partir do primeiro uso. E assim, foi um caso de acompanhamento, de gente tentando pagar, tiveram parcerias para pagar aluguel e tal, e aí a pessoa foi e caiu. A gente encontrava na rua, tentou se esconder meio com vergonha da gente, mas é muito difícil você superar de forma total. Tem gente que vai para uma casa, consegue aluguel, mas aí, por conta da dependência, sai do aluguel e volta, então é muito difícil. Tem um caso que eu acho interessante, que Sabrina participou também, que foi de um senhor que conseguiu aposentar através do POP. Ele estava em situação de rua há muito tempo, não sabia nem do direito, aposentou. Hoje ele vai lá, leva a caixa de bombom para as meninas e tal. E teve um outro caso também muito interessante, que aí diferente da questão da aposentadoria por idade, mas de um rapaz que até a namorada dele, não sei se namorada ou noiva, ela liga, vem cá de vez em quando, ele tem o uso, ele cai vez ou outra, mas ele consegue fazer a superação através do centro pop. Ele, gente, tá difícil, estou tentando aí, às vezes faz acompanhamento, ele consegue, tanto que nesse momento ele está bem, graças a Deus. Então assim, são essas correrias que motivam. Não é um caso de superação, mas é um caso que também mexeu assim, com a equipe, né? Que foi de um usuário, ele chegou a falecer no início desse ano, e assim, a gente não conseguia contato com a família dele de jeito nenhum. Ele era de outro estado, aí do Nordeste, e ele ia ser enterrado como indigente, né? E aí a assistência social, que é Dona Ildete, eu gosto muito de falar dela, porque ela é assim, um exemplo de missão de vida, vamos dizer assim, para todos nós. Ela foi ali e insistiu, então, um serviço do Centro Pop, né? Conseguiu fazer o funeral, o enterro, a assistência social, né? Ele não foi enterrado como indigente. A gente conseguiu fazer o contato através de uma rádio, lá do estado dele, né? Porque a cidade dele, assim, para o pessoal entender, é como se ele morasse, se a cidade fosse Teixeira, ele morasse em Caxangá, tipo assim, para encontrar não tem o CRAS, não tem... Até encontrar, a gente teve que entrar em contato na rede social, para entrar com a rede social da rádio de uma região, para indicar para outra e chegar. E mesmo assim foi depois que ele já tinha morrido. Tem algumas situações que são muito complicadas, porque não existe uma bula para achar a gente vai aqui. Então, a equipe conseguiu entrar em contato com a família, a gente fez o velório, fez o enterro, e assim, mandamos foto, né? Olha, seu filho foi enterrado assim, assim, assado, tanto tempo, passamos essa informação, e a família ficou assim, nossa, muito obrigada, porque fazia muito tempo que eu não sabia o paradeiro do meu filho, né? E por vocês terem feito isso. Então, é um serviço, né, que tem ali as etapas, a questão burocrática, tudo, mas é um serviço humanizado. Que você tem que enxergar o outro, você tem que enxergar a pessoa ali. E ela não morreu como indigente. Parabéns para toda a equipe, então, do Centro Pop. E envolvimento também da assistência social. Quero parabenizar a equipe de vocês e agradecer a presença aqui no estúdio. Mais alguma informação? Não é isso, a gente está aí todo dia na luta. A informação que eu acho interessante é que as pessoas pensam que esses usuários, essas pessoas que estão em situação de rua, são desamparadas. É um ponto que eu acho interessante, porque se você me perguntar o nome de todos que estão ali perto do mercantil, se você me perguntar o nome dos que estão no Mercadão, se você me perguntar o nome dos que estão na praça da prefeitura, a gente sabe o nome e sobrenome da maioria. Então, assim, é difícil, porque as pessoas precisam entender que eles são seres humanos, nossa Constituição protege o direito de ir e vir, as pessoas têm o direito de escolher para onde vão, então não é porque a prefeitura desamparou. A prefeitura dá todo amparo, a UPA faz atendimento, o Centro Pop faz atendimento, a Rede de Segurança faz atendimento, então assim, eles são amparados. A dificuldade que a gente tem é que são pessoas. Às vezes olham tipo assim, a prefeitura não faz nada, a gente não pode obrigar as pessoas a não fiquem na rua, não posso. É a escolha deles, infelizmente. É tanto que vale, quem quiser procurar depois, até na rede social do Kim Kataguiri, ele fala que em São Paulo tem 5 albergues, tem não sei quantos centros pop, assistência a uma base, só que o usuário não quer ir, porque para poder entrar ele não pode fazer uso de entorpecente. Então a gente tem que entender também o que a pessoa quer. A gente está à disposição, se a pessoa precisar de uma passagem, a gente está lá. Precisa me alimentar, a gente está lá. Preciso tomar banho, a gente está lá. A pessoa não consegue ir até o centro pop porque não tem mobilidade, a gente vai buscar. Só que a questão a gente respeita a vontade da pessoa também. Então, ninguém na rua em Teixeira hoje está desamparado. Você não vai ver uma reclamação, eu fui e ninguém me atendeu. Não, a gente está lá. A gente tem dados de todo mundo. Então, nesse ponto, acho que a informação que é válida para as pessoas entenderem que são amparados, só que a gente respeita a vontade. Concluir? Sabrina? Eu acho que uma coisa válida também é quando, por exemplo, muitos estão aí na rua, né? Eles pedem,
aquele momento que a gente dá uma moeda, você pode dar essa informação, além daquele valor. Dá essa informação, olha, tem tal equipamento, você tem direito a tal coisa, né? Que muitos ali podem não saber dos direitos dele. E eles são pessoas, né, como nós, e eles têm direito às coisas. Então, levar essa informação para eles também, né? Educar nesse sentido, né, de como cidadão, do que pode fazer, orientar aquela pessoa, porque muitos também, eles não sabem ainda, né? Grande jornal. Muito bom. Apoio cultural. Cícero, obrigadão. Estamos juntos. Obrigada.